Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita André Luiz para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite, nos coube estudar o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos estudar o item 7 e 8, utilidade providencial das riquezas e a desigualdade das riquezas. E nós convidamos o nosso irmão, o seu Darcy, que por muito tempo já está com a gente aqui na casa, aqui nos ajudando, e coube ele nessa noite fazer esse estudo do Evangelho, que é o livro de cabeceira do Espírita, pois sem Evangelho a gente não consegue enxergar a doutrina de forma mais coerente, e o senhor Darcy sempre colaborou conosco na divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, vamos fazer uma prece, conforme fazemos habitualmente. Hoje estamos aqui virtualmente, mas quando estávamos presencialmente, a gente tinha, nas casas espíritas, tem o hábito de se iniciar com a oração, terminar com a oração, e nós vamos então agradecer a Jesus essa oportunidade e agradecer mais uma vez por tudo que essa casa tem feito por todos nós, independente de a gente poder estar junto ou não, mas estamos aqui vibracionalmente emanados uns com os outros, porque somos espíritas, e o espírita sabe muito bem que Jesus disse: aonde estiveres, lá estará o seu coração. Então, vamos mais uma vez agradecer a Jesus, aos bons espíritos dessa casa, que envolva o nosso irmão em muita paz, em muita harmonia, a fim de que ele possa passar para nós esse tema que é a desigualdade das riquezas e a providência, a desigualdade das riquezas e a utilidade da providência das riquezas. Então, agradecendo mais uma vez, passamos a palavra ao nosso irmão, Sr. Darcy Verri. Vamos lá. Sr. Darcy, fique à vontade e nós faremos aqui. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus, o Cristo de Deus, seja presente em nossos corações, em nosso ambiente. E mais uma vez aqui na casa, a quem nós agradecemos tanto, que é o Centro Espírita André Luiz, reencontrando as amizades, enfim. E tendo a oportunidade, eu digo oportunidade, porque quando nos é dada uma oportunidade, é para o nosso bem. Por quê? É através dessa oportunidade que nós fazemos as nossas pesquisas e buscamos o conhecimento, que é os ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Quando se fala na riqueza, a nossa forma acanhada de ver a riqueza, nós pensamos logo no dinheiro em espécie. Depois vamos pensar nas contas bancárias, nas empresas cujos empresários possuem, e ficamos envolvidos naquilo de uma forma muito acanhada de ver a riqueza. Mas Jesus, os ensinamentos dele, diz para a gente que a riqueza não é somente dos bens materiais. Nós temos riquezas espirituais. Muitas vezes nós não temos a riqueza material, mas temos algo que é um dom que Deus nos dá. E o que é que nós estamos fazendo desse dom? São os dons que nós temos que usar para, como exemplo, da mesma forma que foi Jesus
dentro das nossas limitações, trazer o conhecimento para outros menos esclarecidos. Cabe a nós buscar no dia a dia o entendimento daqueles ensinamentos de Jesus. Por isso, Jesus falava em parábolas. Nós observamos que nas parábolas de Jesus, ele cita sempre passagens terrenas, mostrando os lugares, formas, mostrando famílias, e nas famílias ele coloca sempre pai e filhos. E quem é o pai e quem são os filhos? O pai que Jesus disse nas parábolas dele, nos ensinamentos, é Deus. Filhos somos nós. Mas nós olhamos, olha bem como nós entendemos a riqueza. Nós olhamos todo num ângulo somente e não percebemos. Se formos analisar todos os ensinamentos de Jesus, vamos verificar que existe uma profundidade muito grande que passa despercebida. Querem um exemplo? A parábola do filho pródigo, que nós concentramos todo o nosso pensamento no filho pródigo como o errado. Não atentamos para quando Jesus diz do pai, que quando ele recebe o filho pródigo, e do filho que ficou com a saída do filho pródigo. Ora, o filho pródigo somos nós da humanidade. Veja que o filho que ficou, ao pai receber o filho pródigo que voltava na miséria, o filho que ficou demonstrou o quê? Um egoísmo muito grande. Demonstrou uma atitude que o pai não gostaria que o filho fizesse, da mesma forma que Deus não quer que façamos isso com nossos irmãos. Aí observa que o filho pródigo é a negatividade do ego, e o filho que ficou é a maldade do ego. Porque se tivesse amor aos irmãos dele, receberia aquele irmão que é o filho pródigo e deixaria que o pai o recebesse bem. Bom, mas o tema de hoje, utilidade providencial da riqueza e prova da riqueza da miséria, né? E a utilidade, a diferença das riquezas. Ora, qual a utilidade providencial de uma riqueza? Nós estamos falando na riqueza material, mas também na riqueza espiritual. É exatamente fazer com aquela riqueza que Deus nos deu, quer seja através dos bens materiais, quer seja através dos bens espirituais. Fazer o quê? Se temos a capacidade de desenvolver uma liderança, que façamos essa liderança de uma forma proveitosa para a humanidade. Se nos deu a riqueza material, que façamos o uso do dinheiro, da riqueza, enfim, para desenvolver na ciência. Veja que hoje, por exemplo, estamos falando aqui, fazendo o quê? Utilizando benefícios que um dia alguém investiu um capital para que pudéssemos ter a evolução de hoje na ciência. E da mesma forma, essa evolução trazendo para a medicina grande possibilidade de exames que no passado não existiam. Este é o uso da riqueza. Bom, mas o desenvolvimento da ciência, eles traz também algo que depende do nosso livre-arbítrio. Sabemos que quando princípio espiritual em desenvolvimento, que era o princípio inteligente em desenvolvimento, preparando para nos tornarmos espíritos humanos, nós tínhamos a razão nenhuma dos atos cometidos, porque não havíamos atingido a idade da razão, sendo assim, não tínhamos o livre-arbítrio. Porém, a razão e o livre-arbítrio são progressivos. Hoje nós temos o conhecimento da razão de uma forma, futuramente teremos de outra. Ou seja, da razão de usar os bens, os dons, bem materiais ou espirituais, ou mesmo do conhecimento tecnológico,
do conhecimento profissional, enfim, de tudo aquilo que recebemos de Deus, auxiliando os nossos irmãos que estão na jornada evolutiva. Sabemos que muitos dos que estão, no nosso ponto de vista atrasado, não estão, apenas não tiveram oportunidade essa que o egoísmo fez com que não tivesse essas oportunidades. E a riqueza material, ela nos aguça o quê? O egoísmo. Quanto à riqueza dos dons, que seja do conhecimento profissional, do conhecimento intelectual, enfim, da facilidade maior que temos de compreender as coisas do que outros nossos irmãos, e acreditamos que somos superiores, quando estamos todos no mesmo patamar evolutivo. É a chamada escada de Jacó, cada qual num degrau, mas todos buscando o topo da escada de Jacó. Assim nós vamos vivendo, seguindo a nossa jornada evolutiva como viajores do tempo, muitas vezes falhando e muitas vezes conquistando outros degraus mais acima. E a riqueza, ela nos traz o quê? O sentido da vaidade e do egoísmo. O egoísmo, então, segundo Allan Kardec, é o escolho da humanidade. E enveredamos por um caminho, ficando cego pela riqueza, quando não é essa a utilidade providencial da riqueza. A utilidade providencial da riqueza é o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento intelectual dos nossos irmãos e nossos também, e assim por diante, um dando a mão ao outro, seguindo, como disse agora há pouco, nessa ascensão da escada de Jacó. Quando nós falamos nos ricos, em que no passado escutavam muitos dizerem que os ricos estavam condenados. Deus não deu a riqueza como condenação, não. Deus nos dá a riqueza de acordo com a nossa capacidade evolutiva, de acordo com a nossa necessidade. Muitas vezes, uma riqueza dada a nós, ela é uma forma de saber o uso que vamos fazer daquela riqueza, quer seja os dons, ou seja, aqueles talentos que todos nós temos diferentes talentos, mas temos um talento. Se estamos enterrando esse talento ou não. E aí nós vamos seguindo, pensando na utilidade primeiro da riqueza. Essa utilidade, ela não é simplesmente para a perdição. Não é a riqueza que causa a perdição. A perdição, ela é o mau uso da riqueza. Nós sabemos que todos aqueles que são milionários, bilionários, aqueles que nós acreditamos que têm uma vida, eles vão ver, eles sofrem as consequências das riquezas. Da mesma forma que os nossos irmãos que passam pela miséria. Veja bem, se hoje eu faço essa pergunta a mim, me colocando hoje na condição de um espírito na erraticidade, preparando para uma reencarnação. E se viessem fazer a mim uma pergunta: você quer, nessa encarnação, passar pela prova da riqueza ou da pobreza? Adivinhou quem acertou o ponto de vista da riqueza? Acertou aquele que escolheria a riqueza. Porém, se essa pergunta fosse feita de outra forma, desse um tempo para que eu pensasse, eu ia pensar diferente. Mas ia escolher a riqueza, porque nós trazemos em nós o ego, que é o radical do egoísmo. Mas também nos dado toda a assistência espiritual para que possamos fazer bem uso da riqueza. Bem ou mau uso é o livre-arbítrio, é de acordo com o livre-arbítrio. Agora há pouco eu disse
que o livre-arbítrio e a razão são progressivos também. Nós temos que desenvolver essa progressão do livre-arbítrio e da razão, entendendo que somos espíritos que estão numa caminhada evolutiva. Somos espíritos que estamos direcionados a atingir um ponto em que lá chegaremos, não sabemos quando. Nós sabemos que hoje, se nós estamos passando por necessidades do sofrimento, pela necessidade da pobreza, ou mesmo da riqueza, é porque algo nós trazemos em nossa bagagem que precisamos corrigir. Corrigir como? É rico, está perdido, condenado? Não. Que uso faz daquela riqueza? Que uso faz da pobreza? Como se revolta diante da pobreza? Ou busca através, que mesmo sendo pobre materialmente, mas tem a riqueza dos dons que Deus nos dá. Ao sermos criados, todos nós, simples e ignorantes, um desenvolveu mais a capacidade do raciocínio, da inteligência, do que o outro. Mas isso são conquistas. E quando nós ficamos concentrados no egoísmo da riqueza, fazendo mau uso dessa riqueza, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ficando estacionados. Sim, se eu estacionei em uma oportunidade que eu tive da reencarnação, não tem problema, na outra eu tiro a diferença, mas não é bem assim. Porque tudo que está parado, há necessidade de uma força maior para que se coloque em movimento. Tudo que está em inércia, para se movimentar, existe uma força maior que é para impulsionar aquele espírito a caminhada dele. E nessa força maior nós vemos, será que as oportunidades que tivermos e o tempo que ficamos estacionados, muitas vezes nós vamos passar por necessidade até de não conseguir a reencarnação, conseguir a oportunidade, mas muitas vezes, dada a nossa vibração muito carregada, muito pesada, como já aconteceu com alguns espíritos, que não cabe aqui citar, em que a mãe não vai conseguir sustentar no útero materno, dada a vibração negativa que temos, e aí vem o problema do aborto, que contra a vontade da mãe, mas dada a condição de que se encontra o espírito, isto ocorre. Na história do tempo, de espíritos que por 3 vezes tentaram, para conseguir na 4ª vir com problema físico. Por quê? Fizeram mau uso da riqueza dada, quer seja material ou não. Não compreenderam que nós somos espíritos em evolução. Nós apenas dividimos o mundo material e o mundo espiritual apenas para o nosso entendimento, a nossa visão acanhada que temos de ver as coisas. Mas se formos pensar direitinho, tudo é mundo espiritual. Somos espíritos que estamos em condições diferentes. Então nós precisamos ter algo, e assim fazia Jesus nos ensinamentos, dando o quê? Algo para que a gente pudesse fixar a memória, que nós ainda aprendemos por comparação. Algo que pudéssemos fixar a memória, mas buscar nos ensinamentos de Jesus, a profundidade que existe nesse ensinamento, muitas outras coisas em que não passa despercebido aos nossos olhos, porque estamos olhando somente num ângulo, não estamos olhando no outro. E olhamos também o problema da pobreza como um castigo, quando não é um castigo. Quantos e quantos reencarnam em locais que não dá para acreditar que conseguiu se formar a determinada profissão, e locais que não tinham condições. Mas por quê? Lutaram, saíram em busca da evolução intelectual, porque nós evoluímos moralmente e intelectualmente.
Porque quando nosso intelecto, ele está mais evoluído, está mais aguçado no entendimento, nós sabemos fazer as melhores escolhas. Nós sabemos empregar melhor a riqueza ou não, e sabemos também compreender melhor a prova da pobreza, sem revolta e buscando, através da pobreza, a sair da inércia, buscar profissões, buscar conhecimento. Isso tudo nós temos, é só basta buscar. É como Jesus diz, bata que a porta vai abrir. E muitas vezes nós chegamos na porta, mas não batemos. Ficamos ali, muitas vezes com medo, indecisos, e a indecisão, o grande problema do espírito, quer seja encarnado ou desencarnado, é a indecisão. Ele não decide, espera que alguém decide por ele. Ele não sabe fazer uso da riqueza, não sabe compreender a pobreza. E aí vão se tornando espíritos que, quando reencarnam ou quando estão no mundo espiritual, espírito muitas vezes é dementado, sem atinar para a razão das coisas, a razão do conhecimento, a razão da necessidade de superar as suas limitações. Porque o grande problema nosso é superar as nossas limitações. Porque não existe limitações. As limitações somos nós que colocamos em nós. Se eu digo que eu sou limitado em uma coisa, eu vou ser sempre limitado daquilo. Mas se eu me liberto e busco sair daquela limitação, eu vou conquistando terrenos à frente e vamos indo, seguindo. É esta a razão de estarmos encarnados e essa a razão de um dia desencarnarmos, enfim, é a jornada evolutiva. Ora mundo físico, ora mundo espiritual, compreendendo a verdadeira posição que Deus nos coloca. Que Deus nos coloca. Quando eu digo que Deus nos coloca, que Deus nos dá a oportunidade de nós nos colocarmos, porque somos nós que colocamos. Mas Deus é tão bom que Ele aguarda, é igual a parábola do filho pródigo, Ele aguarda a volta do filho. Mas nós somos tão ruins que muitas vezes não queremos receber aquele irmão que se perdeu, queremos banir da sociedade, banir da família, banir do ambiente de trabalho, banir de qualquer setor da sociedade, execrando, muitas vezes, alguém que está passando por uma coisa ali para o nosso aprendizado. E acreditamos que já sabemos tudo, que não há necessidade disso, daquilo, ou se somos ricos em bens materiais, ou se somos ricos nos dons concedidos por Deus a nós, usamos do preconceito. Hoje tão usado esse preconceito, mas tão combatido. Hoje nós vemos a maldade ainda muitas vezes trazendo resquícios lá da barbárie, do tempo da barbaridade, né? Dos bárbaros. Hoje nós vemos, nós observamos em situações que ainda não libertamos da barbárie, não libertamos ainda do nosso egoísmo, não libertamos ainda das nossas indecisões, das nossas dúvidas, enfim, não nos libertamos de nós mesmos. É preciso muito bom senso em ver os ensinamentos de Jesus como ensinamento, buscar a profundidade dos ensinamentos de Jesus. É por isso que ele falava em parábolas, que a parábola, ela nos dá muitas opções de análise. Vamos ver que uma parábola, ela serve para fazermos análise em diversas condições em que encontrarmos. Se encontramos na pobreza, se encontramos na riqueza, mas na verdade, tudo isso fica. Somos espírito em evolução. Então é preciso que nós compreendamos que dentro dessa jornada evolutiva há necessidade de fazermos algo em favor da humanidade. E muitos perguntam, o que é feito? Agora há pouco eu dizia que falamos aqui, aproveitando a oportunidade do desenvolvimento da ciência.
não é? Será que quem teve essa riqueza, ele não conquistou muitas coisas espiritualmente, investindo dinheiro em pesquisas? E hoje nós vemos os laboratórios todos desenvolvendo estudo, porque há necessidade de vir uma pandemia, há necessidade de uma chicotada para que nós possamos acordar e investir em determinados setores, em determinadas situações, enfim, parece que ainda acordamos, como diz Emmanuel. Emmanuel diz que a pedra desperta com a ação do dinamite e a gazela ao som do cantar do pássaro. Mas Emmanuel diz, em outras palavras, que nós estamos mais para pedras do que para a gazela. Quando ele diz que nós ainda estamos mais para a animalidade do que para a angelitude. Ora, nós ainda estamos num planeta de expiação e prova. Culpa do planeta? Não, culpa da humanidade. Nós ainda temos que passar por um mundo de regeneração, onde não haverá expiações, mas haverão as provas, para atingir outro mundo mais altos do que esse, mais evoluído. Por causa disso que Emmanuel, ele vem nos mostrar o caminho. Dois espíritos que um mostra para nós o caminho do desenvolvimento moral e intelectual, e o outro, assim como uma espécie de mostrando para a gente o caminho geográfico, que é o espírito André Luiz, que mostra para a gente, nos livros já psicografados por instruções de André Luiz, ele mostra para a gente o mundo espiritual em relação ao mundo físico de uma forma mais ampla. Enquanto Emmanuel trabalha o lado moral espiritual, André Luiz trabalha o lado mais mostrando para a gente a nossa necessidade de desenvolver esses dois lados, ou seja, espiritual e o lado material. Nós temos que compreender que, como espíritos em jornada evolutiva, como espírito que segue a vida, saber fazer uso da riqueza. E vem a desigualdade da riqueza. Olha bem, eu posso ser rico materialmente e ter uma desigualdade em relação ao outro. O outro tem mais coisas bem materiais do que eu. O outro tem mais do que o outro e assim por diante. Da mesma forma que os dons que nos são concedidos, dada a necessidade de corrigir o nosso passado. Uns desenvolvem mais na arte, outro mais nas indústrias, outro mais na medicina, e assim por diante, cada um. Mas todos fazemos parte de uma humanidade que está a caminho da evolução. Todos fazemos parte de um mundo em que precisa sair da condição de expiação e prova. Isso só vai acontecer no momento que nós despertamos para a realidade. E a realidade, ela está aí nos mostrando o caminho certo. Nós temos os ensinamentos, nós temos as orientações de Jesus. Aí eu me lembro do aluno que ele participava nos estudos dele, mas ele tinha qualquer coisa contra o professor, não de mágoa, não de nada disso, mas é que ele achava que o professor muito sabia, e era mesmo. E ele resolve fazer um teste com o professor. Ele pensa, eu vou pegar um pássaro, vou prender nas mãos, e o pássaro preso na mão fica imóvel. Chego na sala de aula amanhã e pergunto para o professor, esse pássaro está vivo ou está morto? E se ele falar que está vivo, eu aperto a mão. Se falar que está morto, eu abro a mão, solto e vai voar. E no outro dia chega o professor, anda dentro da sala de aula, ele vai até o professor com o pássaro na mão e faz a pergunta que ele queria fazer. O professor muito sabiamente responde a ele: meu aluno, o pássaro está nas suas mãos. Então, esse pássaro
que é o dos estudos, dos ensinamentos de Jesus, deixou para nós, e que os Espíritos nos traz até hoje, nós é que vamos saber, nós vamos apertar a mão e matar, vamos soltar a mão, abrir a mão, deixar que eles vão fluir. E esse fluir, somos nós fluindo para a nossa evolução. Ou vamos estacionar, ou vamos evoluir. É o pássaro da vida, é o pássaro em que nós mesmos pegamos e colocamos em nossas mãos. Mas fazendo isso, buscando nos ensinamentos. Porque não adianta eu seguir os ensinamentos de Jesus só para mim. Não adianta eu, o egoísmo, acreditar que eu estou com Jesus e o meu irmão não. Nós lembramos bem lá dos tempos dos fariseus. E hoje nós não podemos estar nesse separativismo, trazendo a mesma ideia desses nossos irmãos do passado. Desses nossos irmãos, os fariseus, e que na realidade eles nos contaminam até hoje através de nós mesmos. Por quê? Nós buscamos separativismo, buscamos o isolamento em relação ao outro. Existe isso na família, no ambiente de trabalho, como existe em qualquer setor da sociedade, quando mostra para nós que tudo é diferente. Tudo é dado, basta saber fazer o uso. Paulo, em suas cartas, ele diz: tudo eu posso, mas nós temos que ver se nos convém. Nós podemos tudo. Deus nos dá a condição de escolhermos o caminho a seguir. É aquele pai que deixa que o filho siga o caminho dele, mas ele está pronto para receber o filho pródigo que volta. Ele está sempre para receber aquilo que nós fizemos de errado, dando oportunidade da correção. É através da reencarnação. A reencarnação, ela mostra para nós a justiça de Deus. E a ciência, que antigamente muitos acreditavam que negava a existência de Deus, hoje nós enxergamos de uma forma diferente. Quanto mais evolui a ciência, mais confirma a existência de Deus. É isso que é a humanidade. Uma humanidade que segue lento os seus passos, uma humanidade que ainda precisa se libertar muito do egoísmo, precisa se libertar da maldade, e para isso nós temos os ensinamentos. Nós temos o passo, se nós vamos apertá-lo na mão, ou vamos abrir a mão e deixar fluir. Em uma noite igual a de hoje, é que nós pensamos nos nossos irmãos que sofrem a dor do corpo físico ou a dor espiritual. Nós lembramos que quantos e quantos, utilizando da riqueza, proporcionam a esses nossos irmãos um tratamento. Proporciona a esses nossos irmãos uma oportunidade até da alimentação. Proporciona a esses nossos irmãos os recursos para que eles possam voltar aos seus lares, aos seios de suas famílias, refeitos desse sofrimento que estão passando, mas sabemos que a maior parte não retorna, dado o quê? Dado aos problemas que trazem de vida passada. Porque o corpo físico, nós podemos dizer que é um mata-borrão do perispírito. Nós trazemos as doenças do passado, que hoje elas eclodem, trazendo as consequências porque nós passamos agora. Muitos dizem: mas o Covid tem aqueles que estão em condições piores de saúde, mas as piores de saúde, por quê? Porque nós trazemos isso em nossa bagagem. Deus não nos colocou mal nenhum, porque na realidade o mal não existe. Só existe o bem, que o bem promana de Deus, o mal promana da humanidade. Como nós fazemos parte de uma humanidade, sabemos que muito temos que refazer em nossa jornada evolutiva. Sabemos que muito temos que utilizar da sabedoria que que é o dom divino, o dom que recebemos de Deus, que é o da inteligência, do raciocínio. Saber fazer uso da riqueza, fazer uso da riqueza. Saber fazer uso da pobreza, fazer uso da pobreza.
Ninguém é pobre, tão pobre que não possa fazer algo. Ninguém é tão rico que não precise de alguém que possa fazer algo por ele. Enfim, somos anjos de uma asa só. A outra asa é aqueles que seguem conosco a nossa vida, quer seja na família, quer seja nas casas religiosas, quer seja no trabalho. Nós sempre temos e no outro a nossa outra asa para que possamos alçar voos maiores. Assim, agradecido por tudo, eu despeço hoje de vocês, desejando a todos que uma noite de paz, uma noite plena de paz, de harmonia, e que os bons espíritos possam estar te inspirando a mim e a todos vocês para uma análise sobre a vida. Os bons espíritos trazendo as vibrações harmoniosas, trazendo essa riqueza que promana de Deus, que vem através da saúde, que vem através do fluido cósmico universal, penetrando a nossa alma e o corpo, curando os males da alma e do corpo. É para isso que aqui estamos. Então, uma boa noite a todos, que a paz seja no coração de todos, e agradecido a essa casa, que é o Centro Espírita André Luiz, e agradecido a todos os meus irmãos e irmãs que aqui se encontram presentes. Que a paz seja com todos.